Beleza? Professor Frank passando aqui para pedir. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para receber nossos próximos vídeos. Aula de hoje, tipo de matrizes. Para começar, temos a matriz quadrada. A matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos entender pelo exemplo. Analisando o nosso exemplo, temos uma matriz 2 por 2. Por quê? Eu tenho duas linhas. Duas colunas. Por que ela é quadrada? Porque a mesma quantidade que eu tenho de linha, eu tenho de coluna. Matriz triangular. Quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Vamos entender pelo exemplo. Analisando o nosso exemplo, nós temos aqui a diagonal, ó. Então, essa aqui é a minha diagonal. O que está acima ou o que está abaixo tem que ser nulo. Nesse caso aqui, o que está acima é nulo, porque nós temos o zero. Então, para ser uma matriz triangular, ou acima ou abaixo, eu preciso ter elementos igual a zero. Matriz diagonal. O que consiste essa matriz? Matriz quadrada em que os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Vamos para o exemplo. Analisando o nosso exemplo, nós temos aqui, ó, a nossa diagonal. Tudo que está acima ou que está abaixo precisa ser nulo. Olhando, acima eu só tenho zero, tudo nulo. Abaixo também só tenho zero, tudo nulo. Então, este é um exemplo de matriz diagonal. Matriz identidade. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos. Vamos entender no exemplo. Analisando o exemplo, nós temos uma matriz quadrada, duas linhas por duas colunas. A diagonal principal precisa ser com o elemento 1. Então, aqui, ó, diagonal principal composta pelo elemento 1. E os demais são nulos, e o que resta é só zero. Então, este é o exemplo de matriz identidade. Matriz nula. Todos os seus elementos são iguais a zero. Nada mais é do que uma matriz composta por tudo zero. Vamos entender no exemplo. Analisando o nosso exemplo, ela é inteira composta por zero. Se algum elemento for diferente de zero, ela deixa de ser matriz nula. Matriz linha. É a matriz que possui apenas uma linha. Vamos ver no exemplo. Olhando o nosso exemplo, matriz linha só é composta por uma única linha. Agora, matriz coluna é a matriz que possui apenas uma coluna. Diferente da linha, que era uma linha, agora é só uma coluna. Vamos ver o exemplo? Analisando o nosso exemplo, ela é composta só por uma coluna. Matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Transposta de uma matriz A é indicada por AT, um A elevado ao T. Linhas são ordenadamente iguais às colunas. Em outras palavras, quando eu faço a transposta, o que é linha vira coluna. Vamos entender no exemplo? Entendendo o nosso exemplo, dada a matriz A, 5, 7, menos 1 e 0, 8 e 2. Aplicamos a transposta, A elevado a T. Então, a linha 5 e 7 virou a coluna 5 e 7. A linha menos 1 e 0 virou a coluna menos 1 e 0. A linha 8 e 2 virou a coluna 8 e 2. Então, o que é linha na matriz normal vira coluna na matriz transposta, com os mesmos valores. Matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Quando uma matriz quadrada A é igual à sua transposta, A elevado a T. Em outras palavras, eu tenho uma matriz A, quando eu aplico a matriz transposta, ela continua igual. Vamos entender no exemplo. Analisando o nosso exemplo,
Matriz A, linha, menos 3, 0 e 5. 0, 1 e 6. 5, 6 e 3. Nessa matriz A, eu apliquei a transposta. Então, a primeira linha vira a primeira coluna, ó, igualzinho. Segunda linha, 0, 1, 6, coluna, 0, 1, 6. Terceira linha, 5, 6, 3, virou coluna, 5, 6, 3. Analisando a matriz A em preto e a matriz transposta em azul, você percebe que mesmo transportando linha para coluna, no final de todo o processo, as duas permaneceram iguais. Isso é matriz simétrica.